Show de bola! Muito bom você estar aqui no mais um episódio do JaéCast, aqui conversando com as nossas advogadas, nossas professoras de direito, trabalhista, consumidor e por aí vai. Dani Gonçalves! Uhul! Fala, galera! Roberta Rosa! Uhul! Beleza, e nesse JaéCast a gente vai conversar sobre direito trabalhista. Cara, essa parada do direito trabalhista é complexo, né? É desafiador para os empreendedores. É desafiador. Para nós que temos negócio e para você que quer empreender ou quer ser um consultor, cara, não existe você entrar nesse mercado cego. Você não pode, não quero entender de direito, temos que entender. Da mesma forma que o consumidor, ele cria as regras ali da relação de consumo com todo mundo, o trabalhista mais ainda. Porque você que é intra vai desempenhar um papel dentro de uma empresa e você tem que saber como que você vai ser contratado. Como você vai poder negociar a tua relação de trabalho com essa empresa. E a gente vai falar sobre isso. Você que é consultor, você vai prestar consultoria a alguma empresa e lá você vai ter algumas demandas na tua frente, que pode não ser a tua responsabilidade, mas você vai poder dar orientação ou pelo menos saber o básico para você poder ajudar essa empresa a chegar no próximo patamar, que também envolve a relação de trabalho. E para você, que vai ser um start empreendedor, que vai ter o seu negócio, você precisa saber muito, porque ninguém faz nada sozinho. Com certeza você vai precisar de ter alguém te ajudando, te auxiliando, nem que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou trabalhando todo dia, você vai ter alguém prestando um serviço ou trabalhando com você. E você precisa dominar, pelo menos saber os erros básicos, né? Quais são os principais erros que os empreendedores cometem na hora de contratar ou ter alguém ali montando a sua equipe. Para isso que nós trouxemos aqui as nossas 2 especialistas. Vamos fazer um bate-papo, um bate-bola. Vamos tentar conduzir aqui da melhor forma. Mas me fala aí, meninos, como é que a gente começa esse podcast? Porque é tanto assunto. Eu anotei. Vocês não sabem, mas antes de começar o podcast, a gente bate um papo, faz uma pauta. Mas o assunto é tão bom e dá tanto pano para manga, né? É verdade. Mas me fala uma coisa. Assim, para os nossos jovens do Jaé que vão empreender, vamos começar pelo start, né? Então a gente tem várias atividades dentro do projeto. Alunos que já têm negócio pequeno, mas já está desempenhando, está ganhando seu dinheiro. E tem alunos sonhando. Vou abrir uma loja na online, ou vou ter um meu negócio físico, mas de qualquer forma foi o que eu falei, ninguém faz nada sozinho. Você vai ter que ter alguém para te ajudar, né? Nem que seja para embalar alguma coisa, fazer uma entrega, né? Ou fazer um atendimento, você vai ter alguém para te ajudar. E como é que funciona essa questão da gente contratar alguém para trabalhar? Quais são os modelos de contrato que a gente pode ter? Quem é que quer começar essa parada aí? Vamos lá. Vamos para Roberta? Ou vamos para Dani? Vai lá. A parte mais conceitual, né, do direito do trabalho é a origem dele. O direito do trabalho nasceu para proteção do trabalhador. E diferente do direito do consumidor, né, que vem para equilibrar as relações, aqui ainda é mais evidente esse desequilíbrio. Porque, em tese, o empregador, que é aquele que detém a força de trabalho, ele é superior ao empregado. Sim. Ele que dá as ordens, que dita as regras. E a gente vem de uma história, né, que o direito do trabalho começou com a escravidão. Infelizmente, ainda hoje, existem formas de trabalho análogos à escravidão. E o direito do trabalho quer proteger, por isso que cria os princípios e as regras. Entendi. Para que não seja o uso abusivo desse direito. Porque a pessoa precisa trabalhar, ela precisa de um emprego. Como ela está na condição de necessidade, tem empregador que se aproveita disso, né? E a pessoa se explora, submete, né? E muitas vezes o empregado ele se submete por essa necessidade, né, de levar o sustento para casa, de sobreviver muitas vezes. Porque como a doutora Roberta falou, tem muitas pessoas, a gente encontra volta e meia, é noticiado aí nas mídias, estouram lugares como cativeiros, pessoas vivendo em situação de escravidão, é uma realidade, acontece. E aí, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, isso é mimimi, isso é historinha. Não, gente, não é. Troca o trabalho pela casa, pela comida que o patrão Exatamente. dá. Porque vai morar no alojamento, porque vai ficar lá. E Arley, eu trazia isso para sala de aula. Por quê? Eu tenho meu negócio, né? Eu vendo sacolé gourmet. Aí eu chamo meu primo, que tá desempregado. Pô, primo, faz as entregas para mim. E o meu primo topa.
Em troca, primo, eu vou te dar sacolé. Não pode. Não pode. A contraprestação do salário é dinheiro, pecúnia. Você não pode pagar com comida, com roupa. Ah, eu tenho uma loja de roupa. Aí a minha funcionária trabalha lá, vende as roupas, me ajuda e eu pago ela com roupa. Isso é considerado análogo à escravidão, porque você não está pagando salário. Isso é uma forma de você presentear o seu funcionário, mas não pode ser considerado salário. Ah, mas ela aceita, é indisponível, direito indisponível. Ele não pode aceitar receber o salário dele com comida, com roupa, com presente. Tem que ser salário, dinheiro. Perfeito. Porque é como a gente, assim, como eu pontuei, muitas vezes a pessoa está numa situação de extrema necessidade e ela aceita o que oferece, o que propõe, e tipo assim, é melhor isso do que nada. Uhum. E muitas vezes, quem se aproveita disso não tem consciência, não sabe até que tá errado, que tá fazendo uma coisa que não tá muito legal, mas muitas vezes essa pessoa não tem uma noção exata que tá praticando até um crime. Então, assim, a importância é gigantesca do direito do trabalho. Eu acho que as relações de trabalho têm se modificado, se adaptado, se intensificado de formas diferentes. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente tinha um modelo de contratos de trabalho muito engessado, que as pessoas ficavam totalmente submetidas a um trabalho, a uma empresa, achavam que aquilo ali era o negócio, a vida delas. E assim, gente, eu costumo falar isso, é uma coisa que eu acho muito séria. A gente tá falando de um projeto de empreendedorismo e eu começo sempre as minhas aulas de direito do trabalho falando assim: quantas pessoas que você conhece que trabalhou a vida inteira para alguém que ficaram muito bem na vida, que ficaram bem-sucedidas? Eu não conheço ninguém. Pode ser que haja pessoas que trabalharam numa empresa, cresceram e criaram suas fortunas ou foram bem-sucedidos, porque eu nem associo a ter dinheiro e patrimônio, eu associo muitas vezes a uma realização pessoal. Poxa, eu não sou rica, mas eu faço o trabalho da minha vida, eu amo o que eu faço. Então, assim, as pessoas tinham uma falsa sensação de segurança, de que, eu sou contratado, eu sou empregado, e isso aqui tá muito bom e tal. Isso tem se modificado, tem se criado vertentes diferenciando o mercado, trazendo as pessoas para trabalhos mais autônomos, trazendo as pessoas para ter mais autonomia, para ter um direcionamento próprio, como empreender, como ter o seu próprio negócio, como crescer de uma forma diferente. Só que a gente sempre tem que ter esse olhar atento e crítico para as relações contratuais que se formam. Um dos grandes problemas que eu verifico assim, com clientes que eu tenho, com empresas, é que muitas vezes a empresa ela não tem um diagnóstico do tipo de pessoa que ela precisa contratar, do tipo de contrato que ela precisa firmar com alguém para prestar serviço para ela. Como assim? Por exemplo, ela precisa de alguém, mas ela não consegue traçar o perfil direitinho. Exatamente. Qual a função que ela vai ter, o que a tarefa do dia a dia. Exatamente. Principalmente para as atividades que a gente tem no nosso projeto. Os alunos desenvolvem geralmente lojas virtuais. Nem todos têm loja física. Quase 80% de quem tem um próprio empreendimento é online. Então, assim, às vezes não há necessidade de contratação de um funcionário, mas sim de um prestador de serviço. E às vezes ele não consegue identificar isso. Às vezes ele peca por não ter o conhecimento dessas várias formas de contratação. Por quê? CLT, que são as consolidações das leis do trabalho, as pessoas eram contratadas e tinham estabilidade, tinham garantias, trazia segurança. Hoje em dia, a gente não pode mais afirmar que uma pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem segurança. Porque a liberalidade de contratar e demitir é do patrão. Ele pode demitir. Muitos clientes me procuram assim: doutora, meu chefe me demitiu. Ele não podia fazer isso? Podia, desde que ele te paga suas verbas rescisórias. Sim. O que ele não pode é te demitir com justa causa se você não cometeu nenhuma infração de justa causa. Mas a liberalidade de contratar é dele. Então, aquela cultura que as pessoas têm, né? Eu, quando era mais novo, minha mãe falava pra mim assim: Arley, meu pai falava, faz o concurso público, você tem que entrar para as Forças Armadas. Meu pai era militar. É militar. Mas minha mãe e o resto da família falavam: não, você tem que ter um emprego fixo, carteira assinada, para ter 13º. Aconteceu? Não. Virei empreendedor e sempre fiz um monte de coisa. Acho que eu tenho 2 meses de carteira assinada. Na minha carteira. Essas figuras, mas assim, né? eu não enxerguei pra mim que assim, ter carteira assinada era uma coisa certa. Porque assim, a pessoa não tá bom o trabalho, a empresa quebrou,
o resultado não está funcionando, Isso. ela pode me dispensar. Você entrou num ponto Não tem obrigatoriedade nenhuma. E a maioria das pessoas que, como a Daniele falou, assim, não traça bem o perfil do funcionário, não coloca as regras no papel, o que eu espero de você, você tem que melhorar, o teu desempenho tem que ser assim, assim, assado, e traz uma pessoa que não tem noção, às vezes, da própria empresa. Então ela acha assim, ó, se você não se comprometer com o resultado da empresa, a empresa pode quebrar, você vai ser mandado embora. Então esse nível de consciência eu acho que é muito importante. Ali, para você ter noção, nós como advogadas, escritório de advocacia nenhum contrata mais CLT. Advogado é um associado dos escritórios. Eles não assinam mais carteira de advogado. Raramente, pode existir 1 ou 2, meia dúzia por aí. Mas, em regra, você é um prestador de serviço, você é um associado daquele escritório. Ah, mas isso aí é para fugir dos encargos? Sim, para fugir dos encargos. Infelizmente, nosso país é um país que tributa muito ter um funcionário dentro de uma empresa. E foi época que CLT trazia estabilidade. Que, como eu disse, o seu chefe é o dono do empreendimento. Ele pode te mandar embora a hora que ele quiser. E você não tem estabilidade. Doutora, voltei de licença maternidade, meu chefe me mandou embora, ele podia fazer isso? Pode, desde que ele te indenize. Você tem estabilidade. Ele vai te mandar embora e vai te indenizar. Ok, tem uma regra, ele quebrou a regra, te indenizou por isso, tá resolvido. Então, galera que vai ser intra, ó, vou entrar numa empresa, vai achando que vai se aposentar? Tomara que a sua empresa continue crescendo, faturando, você entregando bons resultados, que você cresça lá dentro. Mas que não é uma regra, um sonho de fada. A contrário senso do que a doutora Roberta está falando, às vezes eu recebo clientes no escritório e eles falam assim, eu quero muito sair do meu trabalho, eu estou muito infeliz no meu trabalho, eu não aguento mais, eu não sei o quê, e o meu chefe não quer me mandar embora. Aí eu, tá, mas o que você tá querendo? Não, eu quero fazer um processo e tal. Aí eu pergunto, tá, mas o que seu chefe, seu patrão, sua empresa está fazendo de errado com você para você fazer uma ação na justiça? Não, eles não estão fazendo nada. Tá atrasando seu salário? Não, tá tudo em dia, tá tudo certinho, recolhimento tudo certo. Ele está te assediando, tá fazendo alguma coisa que não, eu só não quero mais ficar lá. Eu falei assim, então você tem que pedir demissão. É verdade. Porque esse modelo já tá fadado ao fracasso, de você acordar todo dia para aquela empresa, bater cartão, cumprir horário. Isso cansa. Hoje a gente vive, a tecnologia muda a cada segundo e assim as nossas relações. Verdade. É muito difícil engessar uma pessoa num padrão de trabalho. É por isso que a doutora Daniele botou muito bem, né? Até o nosso material, na apostila do programa, tá lá os princípios do direito do trabalho. Eu vou ver aqui a apostila. Tá Acho maravilhoso que é a página 24, esse material. Não é isso? É. Galera, se vocês não leram, os princípios estão bem claros aqui. A gente precisa muito saber disso. Continua. Esses princípios, eles são norteadores para estabilizar as relações de trabalho. A doutora Daniele pode pontuar muito melhor que eu as características, porque há a diferença de trabalho e de emprego. Eu adoro falar sobre isso, Isso Roberta. é bom, né? Eu adoro. Tem muita gente que quer trabalho ou quer um emprego, né? Exatamente. Parece que não tem vaga de chefe, né? Tem vaga de chefe aí pra mim? Eu gosto de separar isso, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque todo mundo acha que toda relação de trabalho é uma relação de emprego, e não é. Existe a relação de emprego, que é a relação propriamente dita daquele empregado que vai ter todos os direitos previstos na CLT. Que direitos são esses? São muitos, são inúmeros, eu faço lista, porque além dos que estão lá previstos na lei, muitos sindicatos ainda arrumam mais direitos, e as pessoas às vezes não entendem, você é do lado do empregador. Não, eu sou do lado do equilíbrio. Do lado, né? Você quer prejudicar quem? Vai defender quem, né? Eu não quero prejudicar ninguém, até porque eu atuo tanto reclamante como reclamada, e assim, eu prezo pelo equilíbrio, eu acredito muito no equilíbrio das relações. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você não acha que o trabalhador devia ter mais direito? Eu falo assim, não, gente, trabalhador só tem direito, empregado só tem direito a salário, tem direito a descanso remunerado, tem direito a férias, tem direito a 13º, gente, vai além, vai às horas extras, se tiver gestante, licença, isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, só que alguém paga isso, alguém tem que sustentar isso, e é uma empresa, é um empregador, e como é que fica isso? Como é que essa empresa, no final das contas, vai fechar as contas? Como é que ela vai fechar o balanço dela? Muitas vezes ela vai fechar negativo, por quê? Porque ela tem uma folha salarial, uma carga que é alta, que é altíssima. A gente cotou pouquíssimo tempo atrás aí, um funcionário com um salário de R$1.500 meio que dobrava para R$2.600. Só
colocando ali os direitos que aquela pessoa, os direitos básicos. Nem tô olhando para sindicato, porque às vezes tem lá no sindicato alimentação, vale saúde. Que regula, né? Quanto que tem que ser a planos faixa, de saúde, tem outras regulamentações, enfim. Então, assim, é caro. E graças a Deus que a gente tá partindo para modelos diferenciados. Sim. Por quê? Porque isso melhora até a condição de salário dessas pessoas que estão prestando algum serviço, que estão prestando o trabalho. E eu gosto de diferenciar isso. Você tem o empregado da CLT, que vai ter todos os direitos, e tem o trabalhador, que vai prestar diversos tipos, porque tem vários modelos de contrato de trabalho. Tem o autônomo, tem até o voluntário, que, né? Enfim, tem o estagiário, tem o terceirizado, são diversos. Não dá para eu enumerar todos aqui, infelizmente. Mas, assim, a diferença gritante, eu costumo falar isso, tem um jargão que os juristas usam, né? E os professores acadêmicos. A gente costuma dizer assim, empregado vai ao shopping. Que é isso, Daniela? Só empregado vai ao shopping? Não. Empregado vai ao shopping. Por quê? Porque tem que ter 5 requisitos na relação de emprego para eu ser funcionária de uma empresa. Certo. Eu tenho que ter subordinação. Eu tenho que ser habitual. Subordinação, o que é isso? Subordinação. Eu tenho um chefe, eu tenho alguém que eu tenho que subordinado, prestar... isso aí. Isso quer dizer o seguinte, se eu cometi alguma conduta dentro da empresa que não está de acordo com as regras da empresa ou com a regra do meu próprio contrato de trabalho, digamos que eu estou frequentemente chegando atrasada, o que o meu patrão pode fazer enquanto eu subordinada a ele? Me aplicar advertência, me aplicar uma suspensão. Entendi. E até chegar ao ponto de me aplicar uma justa causa. Chega a esse ponto, Justa dependendo causa da quando reincidência. você é mandado embora porque sem os cometeu alguma direitos infração. que cometeu alguma infração. Isso aí, não é sem os direitos, é sem alguns direitos, algumas indenizações que prevê na rescisão sem justa causa. Ok. Então vamos lá, subordinação foi lá, eu sou subordinado ao meu patrão, eu devo satisfação enquanto o meu contrato de trabalho, né? Habitualidade. Aí eu uso o exemplo do autônomo. O autônomo é o cara, digamos que ele vai lá trabalhar, ele presta um serviço para você, mas ele não está subordinado a você. Ele vai lá, faz o trabalho dele, vai embora a hora que ele quer, o dia que ele quer, ele faz o dia que ele quer. Até tem um pré-combinado, né? Tem um pré-estabelecido, mas se ele não for, você pediu para ele ir no dia tal e ele não foi. Você não pode aplicar uma advertência, uma suspensão, uma justa causa. Você não pode aplicar A isso. habitualidade, ela tá ligada a bater o cartão. Exatamente. Trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5. Isso aí, cumprir horário e dia. Não é assim, fechado, você tem que cumprir 40 horas semanais. Não. Você tem horário para entrar, horário para sair, você trabalha de segunda a sexta. Você não pode ir quando você quiser. Sim, então se a pessoa entrou nessa habitualidade... Mais um requisito da... Mais um requisito. Tem que ir ao shopping, tem que ser tem os que 5. preencher os não esquece 5. disso. Como é que é esse shopping? Aí vamos lá. Vai. Já falamos da subordinação, habitualidade. Agora vamos falar da onerosidade. Eu trabalhei, recebi. Onerosidade. Eu sou quarta série, cara. Fala devagar que senão eu não consigo. O que é isso? Você me contratou e vai pagar o meu salário. É isso. Com dinheiro. É não oneroso. pode ser com comida, com roupa. Até admite uma parte in natura, né, doutora? Sim, mas essa parte é acrescentada ao seu salário. Isso aí. Tá bom. Continua. Vamos lá. Tô indo ao shopping, tô chegando na porta do shopping. Tá indo ao shopping. Tem que ser com pessoalidade. Eu não posso, você me contratou para trabalhar na sua empresa, anotou minha carteira, tá pagando todos os meus direitos. Eu não posso amanhã não vir e mandar alguém no meu lugar. Eu não posso fazer isso. Okay. Por quê? Porque você quer o meu trabalho. Você contratou a minha pessoa. Você não contratou a doutora Roberta. Você contratou a doutora Daniela e é ela que tem que vir. Eu não posso mandar uma colega vir no meu lugar prestar o serviço. Então, se eu contratei você, então, mais um motivo para gerar a relação de trabalho. Isso aí. E de o último... De emprego. De emprego. Não. De emprego. E, por fim, geralmente, via de regra, é pessoa física. Perfeito. Você não contrata pessoa jurídica como seu empregado CLT. Então, por isso que a gente usa esse jargão que é para não esquecer nunca mais. Gente, olha para qualquer relação. Tem os 5 requisitos, é empregado. Tem todos os direitos que está na CLT. Não tem os 5 requisitos, faltou um.
Faltou um, não tem pessoalidade, não tem relação de emprego. Você é qualquer coisa. Ok. Você tá lá na relação de trabalho. Você pode ser um terceirizado, um autônomo. Você pode ser um MEI, porque a pessoa jurídica também engloba Ok, já lá, quebrou, já não é já física. quebrou um pouco. Então, você pode ser qualquer coisa. Faltou um dos requisitos, você é qualquer coisa, mas não é Nossa, empregado. muito bom Mas isso, tem hein? há duas coisas que tem que tomar cuidado aí. Geralmente, o ponto que falta é a habitualidade, né? Quando você contrata a pessoa com relação de trabalho, o que você vai fugir da relação de emprego é na habitualidade. Você fecha com ela horas semanais. Você vai prestar o serviço 40 horas semanais. A pessoa vai, da forma como ela achar melhor, organizar o horário dela. Mas Entendi. continua tendo subordinação, pessoalidade. Então vamos supor, eu sou um start e eu tô fazendo bolo, doce, sacolé gourmet, que eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, né? E eu contratei uma pessoa para me ajudar. Coloquei um anúncio no Instagram, tá aumentando as vendas, eu preciso de alguém para me ajudar. A primeira pessoa que eu preciso me ajudar é fazer a entrega, porque tá chegando muito pedido, eu tenho que ficar em casa. Esse entregador tem uma personalidade, né? Ou ele pode mandar alguém, de repente. Ele pode mandar alguém. Ele tem que exercer aquela atividade de entrega. Você vai fazer um contrato de prestação de serviço com ele, com tempo determinado. Perfeito. Você pode estabelecer que vai ser Olha por o uma olhar semana. que você teve, só pelo nosso inicial, o nosso bate-papo inicial. Olha o olhar que você teve, o cuidado que você falou. Você precisa de um entregador. Qual é a interferência direta na tua atividade que esse entregador vai ter? Ele não vai fabricar, ele não vai produzir, ele não precisa estar na tua Ele é linha uma de ponta produção. do serviço ali. Eu precisei, eu ligo, ele vem, me Ele entrega e não tá acabou. na atividade fim, porque muitas vezes as pessoas querem terceirizar um serviço, mas que tá na atividade fim do empreendimento dela. Uhum. E isso lá na frente, a pessoa pode ingressar com uma ação trabalhista e conseguir ter um vínculo. Por quê? Vai contratar com todas as características que a Dani apontou aqui. Mas se eu chamar alguém para me ajudar na cozinha, para ajudar a fazer sacolé, porque eu conseguia fazer 50 por dia, mas eu já estou vendendo mais de 50, preciso de alguém para me ajudar. Aí essa pessoa já está no local, ela tem que ter uma hora para chegar. Correto, muito Ok? bem colocado. Ela vai dar uma parada no almoço, ela vai descansar, mas eu preciso vai que não, ela deve, Ela hein? deve. Então assim, ela vai estar ali no meu local, na minha empresa, que é na minha casa. Pode ser na minha casa, não é uma Sim, empresa. Vai ser Sim. subordinada a você, às suas Sim, regras. porque eu vou falar, faça isso aqui faz assim, isso aqui você guarda ali. Que vai aqui ser oneroso. Ao final daquele eu vou serviço, ela pagar vai ser ela. remunerada. Isso gera vínculo. Ok. Gera vínculo. Ok? Então a gente precisa se atentar. Por isso que vai contratar alguém, faz um contrato por escrito, diferente lá do consumidor que você Pode fazer podia pelo fazer pelo WhatsApp. WhatsApp. Não, redige um contrato. Procura um especialista para fazer um contrato de prestação de serviço para você lá na frente não ter problema. Por quê? Hoje o direito do trabalho funciona de que maneira? A boa-fé está em todas as relações, seja de consumo, trabalhistas. Você vai pagar, você não assinou a carteira daquela pessoa, mas ela exerceu relação de emprego para você. Uhum. Tinha as 5 características: subordinação, habitualidade, onerosidade. Mas você pagou tudo que era devido. Você Sim. pagava o salário dela. Se tinha hora extra, você pagava. Se tinha adicional noturno, você pagava. Você pagou todas as verbas rescisórias dela, só não assinou a carteira. E ela entra com uma ação trabalhista em face do seu CNPJ. Você vai responder, mas o juiz vai te olhar com outros olhos. Provavelmente você vai fugir Aí eu de vou uma provar, eu condenação. falei assim, não, aqui ó, tá aqui os comprovantes de pagamento do salário dela, as datas que eu fiz, aqui a nossa conversa inicial, recolhi Sim, isso, paguei. Isso aí. Sempre se atentar em fazer Pix, depósito bancário, não vai pagar em mãos sem recibo, porque É verdade. é pagar 2 a prova, vezes. né? Você tem que pagar, mandar a pessoa assinar. Faz um ponto, anota a hora que chegou, a hora que saiu. Uma coisa importante que você trouxe... Aí, ó, a cara que eu tinha... Que é, gente? Nada. Uma coisa importante que você trouxe foi sobre a justa causa. Que o contrato de trabalho, em regra, ele é por prazo indeterminado. Lembrando que a gente está falando de relação de trabalho e emprego. Uhum. O contrato de trabalho é na relação de emprego. Seu funcionário. Em regra, ele é por tempo indeterminado. Mas ele pode ser rescindido com justa causa ou sem justa causa. Uhum. A justa causa é alguma infração cometida pelo trabalhador. E existem as infrações gravíssimas e algumas infrações que as pessoas nem sabem que estão cometendo. Como, por exemplo, está na lei que você trabalha 8 horas de trabalho diário, você tem a obrigação de tirar 1 hora de descanso. É certo. O chamado repouso remunerado, é o descanso. Repouso remunerado. É remunerado, essa hora que você tira de almoço é remunerado. Aí a pessoa vai na hora de almoço dela
e vai vender Avon na empresa, vai vender Natura. Não, fala de novo sem falar de marca. Ah, vai vender cosmético. Vai vender cosmético, vai vender... Vai fazer uma renda extra. Vai vender calcinha. Onde eu começo? Tu vai falar sobre... Quer ver? Eu vou dar um exemplo sobre... Aí você falou sobre... Em regra, a pessoa exerce a atividade por 8 horas diárias. Então, ela tem direito de repousar 1 hora. Esse repouso, que geralmente é destinado à alimentação, é remunerado. O empregador paga. Na hora do almoço. Isso tá aí. sendo pago, né? Geralmente, o que o empregado faz na hora do almoço dele? Vai ao dentista, vai no banco pagar uma vai conta. pagar um boleto, ou faz uma atividade concorrente com a empresa. Vai vender alguma coisa. Vender lingerie, vender cosmético. Isso é causa... Vai vender um batom, uma maquiagem, um perfume. Sempre acontece. Isso é causa de justa causa. É mesmo? Ficou redundante ser causa de justa causa, mas isso gera justa causa. Muitas empresas fazem vista grossa, não ligam. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Então é preciso ficar atento a isso. Porque ele está sendo remunerado na hora do almoço, mas é um descanso para ele poder voltar à atividade depois. Sim. Ele não pode pegar essa hora de descanso e fazer uma outra atividade. Correto, muito bem. Que vai colocado. conflitar com o descanso dele. Isso aí. É isso? Perfeito. Caramba! Você tá quase... Viu, galera? Isso não acontece só no descanso, não. Acontece nas férias também. A pessoa não pode usar as férias dela para arrumar um outro trabalho. Ela não pode arrumar, eu vou fazer um extra nas férias. Também é um motivo de justa causa, porque as férias, o empregador ele está remunerando para você descansar, para você voltar para o trabalho com uma energia renovada, para você voltar. A ideia, o fundamento é esse, é você voltar descansado, você voltar melhor. Aí a pessoa pega e vai fazer um trabalho extra. E aí chega de volta das férias, aí o patrão pergunta, e aí como é que foi suas férias? Fiz um extra, arrumei um bico, não sei o que, tá aqui, assina. Justa causa. Aí o cara, mas o que eu fiz? Sabe por que isso acontece, Arley? Eu acho que um dos grandes problemas da maioria das empresas que estão começando, algumas que já estão no mercado, enfim, eu vejo isso acontecer até em grandes empresas. A empresa não tem o cuidado, ela não tem o tato de estabelecer diretrizes, deixar isso claro, palestrar, conversar, dialogar, botar as regras da empresa expostas para os funcionários entenderem como funciona. Às vezes até de trato entre os próprios funcionários. Porque, assim, muitas vezes uma coisa que não me abala, não me afeta, é comum para mim, para você pode ser uma agressão, pode ser um tipo de constrangimento. Perfeito. E quando isso está regulado lá em documentos, quando está exposto, quando tem norma, tem diretrizes, hoje se fala muito em compliance. Hoje se fala muito em compliance por isso, porque quando você tem esse trato, quando você faz, você evita muitos processos. Eu, via de regra, eu recebo processos. Líderes, assim, hoje, por questões de assédio, e muitas vezes o empregador comete o assédio, tem vários, assim, alguns tipos de assédio, e a pessoa não sabe nem o que está cometendo. Tipo, outro dia desse eu peguei uma questão de uma brincadeira em grupo de WhatsApp. E virou processo e virou indenização para aquele funcionário. E eu tenho certeza absoluta que aquele empregador ele não tinha noção do que ele estava cometendo. Do que ele estava fazendo. Entendi. Então, assim, faltou o quê? Faltou ele chamar um profissional para fazer uma análise crítica da empresa dele, ou ele ter estudado e ter aprendido um pouco, ter tido essas noções que o nosso jovem hoje está recebendo. Olha isso, hein? Vocês estão recebendo de mão beijada, coisa que às vezes a faculdade não ensina, porque não tem faculdade de empreendedorismo. Exatamente. Você começa a empreender e você vai no feeling, Eu né? falei muitas vezes para os alunos do JAE que, olha, o que o JAE está trazendo para vocês teriam que fazer diversas faculdades. Teria que fazer direito, teria que fazer marketing, teria que fazer economia, finanças. Eles estão pegando o supra-sumo de tudo, né? Exatamente. Tá muito top. É do zero ao topo, total. É para alavancar mesmo. Mas volta, porque tava muito bom aquela história. Por esse feeling que sim, se você tem um diagnóstico do que a tua empresa precisa, de como você vai fazer ela acontecer, ela andar, você sabe que tipo de contrato você vai fazer com uma pessoa que vai prestar serviço para você. Você vai ter a noção se você precisa de um empregado ou se você precisa contratar um prestador de serviço autônomo, liberal, terceirizado. Você vai ter desenhar a atividade e falar, para esse aqui, que tipo de contrato eu faço?
para esse aqui e para esse, né? Exatamente. Tá bem definido. E outra coisa assim que é importante, que eu volto nisso, é criar as regras, as diretrizes da tua empresa. Olha, aqui pode isso, pode isso, pode isso, pode isso. E não pode, não pode geralmente é maior do que o que pode. Verdade. Mas por quê? Porque a gente precisa educar. Isso é um negócio que é difícil, né? Às vezes a gente deixa, tô falando assim agora, eu como empreendedor, né? A gente acha que tem coisa que é claro. É lógico que não pode. Pegou. Isso é lógico. Eu não vou falar para não chegar atrasado, porque é lógico que não pode chegar atrasado. Eu não vou falar que não pode ficar assistindo filme durante o trabalho, tá trabalhando com o computador aqui e tá assistindo um vídeo aqui do lado. Lógico que não pode. Mas, ou tá fazendo um serviço para uma outra empresa dentro do teu trabalho. É lógico que não pode. Você não fala, mas assim, né? É porque a gente parte de um Mas o combinado não sai caro, né? É. Tem que combinar. Aí E você tem que ver se quem você tem dentro da sua empresa é um empregado ou um prestador de Ou serviço. prestador de serviço. Exatamente. Porque se ele está prestando serviço para você, ele pode estar prestando para outra Sim, pessoa sim. no Não tem mesmo problema nenhum. momento. Sim, Ele é sim. entregador, você contratou o cara para entregar. Ele pode entregar para você e para outra empresa. Lógico. Ele tem Perfeito. que cumprir as suas entregas. Acho que vale a pena até a gente fazer um estudo de caso, né? Quando acontece isso, o que você acha que é? A gente poderia fazer já né? Sim. Até Fazer umas tinha as provinhas pra gente atividades. poder... entendi. Aqui se aplica isso, não. Mas nesse caso, a regra é diferente. Um ponto importante do que a gente estava falando, que a Dani veio explicando sobre a relação de emprego e trabalho, é quando foge da figura do start. Ele não tá, né? Ele vai contratar. Ele é quem? Ele é uma pessoa física? Ele é um MEI? Ele é uma Eireli? É muito bom você falar nisso, né? Alô, rapaziada, pessoal que vai abrir seu negócio... Não dá para ser pessoa física, ter um business, ser respeitado como um empreendedor, mas não ter uma empresa. Exatamente. Por mais que seja um MEI. Ou entra no jogo ou não entra. Ou entra no jogo ou não entra. Se desceu Então tem que ter o play, CNPJ. Não vai ser MEI? Não tem uma atividade... outra coisa que as pessoas gostam de fazer, né? Minha atividade é X. Aí olha lá na relação do meio das atividades e minha atividade não tem aqui. Inventa uma outra ou arruma uma parecida. Cara, não adianta que não cresce. Ninguém cresce, ninguém chega no nível que precisa chegar dando jeitinho. Eu sou dessa regra. Entendeu? Então, assim, contrata o contador, pega a orientação, escolhe lá o que é melhor ser uma Eireli, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Abre um Eireli, vai pro Simples, paga 5%, começa com 5% dependendo da cidade, mas faz o negócio certinho, emite nota fiscal, vai abrir uma conta bancária, vai ter acesso à linha de crédito. Quer contratar um plano de saúde, às vezes é metade do preço quando você contrata em nome da tua empresa. É muito melhor, é mais jogo ser seguro. É mais jogo fazer a coisa formal. Eu orientei Não muitos é isso? alunos Com sobre certeza. isso. Eu abri o meu MEI. Eu faço recolhimento. Pessoal, é o barato que sai caro. Contrata um contador. É isso aí. Para te instruir, para fazer a documentação correta, para fazer as tributações corretas, porque você pode se prejudicar enormemente. Eu tenho uma cliente que ela E quem dá jeitinho não cresce, cara. Quem dá jeitinho não cresce. Não, cresce agora, mas daqui a pouco cai. O medo atrapalha o empreendedor. É. O medo atrapalha. Então não tenha medo de ser grande. É isso aí. Não tenha medo de ser grande. Acredita no seu negócio. Se você pode ter uma Eireli, tenha uma Eireli. É isso aí. Começa com o MEI, mas se você tiver a oportunidade de mudar, muda. Faz sua empresa crescer. Faz evoluir, né? Sim, porque assim, os desafios vão existir tanto no MEI quanto na Eireli. Você vai enfrentar desafios. Vamos fazer um podcast sobre isso? Vamos contratar alguém, vamos chamar um professor nosso para poder explicar e também dar essa consultoria, uma mentoria para os alunos, né? Sim, com certeza. Qual a diferença do Eireli, o que é um simples, quanto que paga de imposto, o que paga no MEI, o que um tem e o outro não tem. Né? Faz parte do Porque programa. faz parte do programa, com certeza. E vai ter podcast sobre diferenciação isso. das empresas. E é muito importante, com certeza. Desculpa, te cortei, Roberto. Na verdade, eu finalizei esse tópico, que para você, se você tem um MEI, se você vai contratar, você tem que estar atento, ter essa visão de o que eu preciso. Porque o MEI, uma das regras do MEI só pode ter um funcionário. Um funcionário. Então você tem que ver o que vai te atender. Nossa, o MEI só pode ter um funcionário? Só pode contratar uma pessoa. Mas pode ter vários prestadores de serviço, isso não impede. Perfeito. Então você tem que traçar o perfil da sua empresa. A minha empresa não cabe um funcionário. A minha empresa eu preciso. A gente tem uma aluna que ela tem uma marca de roupa. Então ela produz as roupas e vai chegar o momento que ela vai vender essas roupas. Seja na loja própria ou para terceiros, terceirizar a venda. Ela vai precisar de funcionários para
costurar, de funcionários para divulgar o trabalho dela, lojas para ela vender. Então, ela vai caber dentro de um MEI? O empreendimento dela vai caber dentro de um MEI? Não vai caber dentro vai de ser um MEI. pequeno. Então, isso precisa ser visto. Outra coisa que eu estava falando com as pessoas é... mas eu não preciso de MEI, mas você precisa de máquina de cartão de crédito. As taxas para quem tem CNPJ são muito melhores. Verdade. E assim, as pessoas têm medo de crescer. Porque é desafiador. É desafiador. Mas você vai enfrentar desafios sendo MEI, ou sendo EIRELI, ou sendo CNPJ, CPF. A diferença é que no CPF você é limitado, você não vai crescer. Ninguém quer ser pequeno a vida inteira, né? Eu acho que esse medo se dá ao fato de falta de informação, de falta de educação sobre isso. Uma coisa que você falou, que realmente é gritante, é uma verdade, não tem faculdade para ser empreendedor. Então, muitas vezes a pessoa já está num segundo nível, ela já está no ponto de crescer, de ampliar a empresa dela, só que ninguém ensinou isso para ela e ela não sabe nem onde buscar aprender isso, né? Ela não sabe onde é que às vezes encontra 1 milhão de informações na internet, vai lá no Google e vê, e a pessoa não busca um atendimento qualificado, especializado para aquilo, ela também não teve uma formação, uma educação. Pois é. Por quê? Porque aqui, esse empreendedor hoje, ele está tendo uma visão de que ele pode alavancar o negócio dele, de que ele pode fazer crescer, de que ele pode evoluir, que ele pode contratar sem medo, porque tem regras que vai proteger a empresa dele. Então, assim, o bacana do projeto é isso, que traz um conhecimento amplo, um conhecimento inovador, amplo, né? Diversificado, porque tem várias áreas dentro do programa, dentro do projeto, e essa pessoa ela vai estar muito mais preparada para seguir o negócio dela, para dar continuidade, para não virar estatísticas de empreendedores que não começou conseguem. E caiu. E a gente fala muito isso, né? Tem vários estudos que diz, né, que a maioria das empresas não consegue chegar a 5 a 3 anos, né? Tem muita gente que fecha no primeiro ano, mas é porque são vários fatores, mas a maioria deles eu acredito que é falta de informação, é falta de conhecimento. Muita gente abre no intuito de assim, vou vender muito, vou vender para todo mundo, mas não consegue fazer um marketing, não faz cálculo, quanto que custa esse produto, quanto os outros custos que eu vou ter, qual é a minha margem de lucro, vende, parece que o dinheiro não entra, não sobra, né? Ainda bem que aqui no Jael nossos alunos sabem, né, como funciona isso. Mas é um desafio para o empreendedor, é um desafio. Com certeza. Né? É importante a gente colocar a diferença de acúmulo de função e desvio de função, né? Porque há muita confusão nessas duas. Mas eu só faço tudo. Você faz tudo? Eu só faço tudo. Mas aí você tem alguém subordinado a você? Porque isso só funciona se você tiver na hierarquia alguém acima de você. Geralmente o dono é o faz tudo mesmo. Tem não muito jeito, não. Eu não tô falando que eu não sou dono de nada. Acho que vai rolar um cafezinho no podcast. Vai rolar um cafezinho? Olha. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos fazer uma diferenciação assim, aqui, porque as pessoas confundem bastante quando a gente fala desse tema, quando a gente fala do acúmulo e do desvio. O acúmulo de função, a pessoa ela foi contratada para fazer determinada coisa. Via de regra, isso não está claro no contrato dela. Por quê? Porque as empresas, via de regra, não têm a cultura de especificar num contrato, olha, sua função é essa. Porque quando faz isso, não tem problema nenhum. Você pode contratar uma pessoa, olha, eu quero que você sirva o café, faça o café. Mas não existe isso em regra? Existe a regra assim, de eu categoria. Acho que tem uma não categoria. De atividade, é de função. Você vai ser a função de atendente. O que o atendente faz? Atende pessoas. O atendente serve água e café? Mas pode. Ele não tá atendendo. Não tá olha, ele tá numa reunião, você pode aguardar 10 minutinhos? Toma aqui uma água, um café para você aguardar. Ok. Isso é acúmulo de função? Isso é desvio de função? Desde que for combinado, explicada a regra ali. E essa pessoa assim, ok. Exatamente. E muitas empresas não... Eu acho que a maioria não tem esse cuidado de fazer um contrato especificando quais são as funções que aquela pessoa vai praticar, o que ela vai fazer dentro do contrato de trabalho dela. E é onde muitas vezes eu recebo no escritório casos de pessoas que trabalham num açougue, por exemplo, aí chega lá e fala assim, eu sou açougueiro. Sim, beleza. E você quer processar seu patrão por quê? Não, eu quero processar meu patrão porque eu também atendi os clientes. Mas você não é o açougueiro? A pessoa vai chegar no açougue... Mas meu papel é só cortar carne.
Exatamente, é o que a pessoa pensa e via de regra seria isso. Sim. Mas se a empresa tiver o cuidado de falar que você é um açougueiro atendente, às vezes é um açougue que trabalham 2 pessoas, Sim. o açougueiro e mais um ajudante. Você tem que ver se a atividade está relacionada com a sua profissão. Entendeu? Se aquilo tem relação. Por exemplo, você é contratada para ser atendente, para atender as pessoas, recepcionar as pessoas. Uhum. Mas aí te colocam para limpar todo o escritório. É outra atividade. É outra atividade. Totalmente diferente. Então você tem que Perfeito. ver se está ligada a aquilo que você desenvolve dentro da empresa. Eu fui contratada para fazer o gerenciamento de documentos, para arquivologia, arquivar documento, e me colocam para tirar xerox. Não está ligado à sua atividade? Tem relação. Tem relação. Digitar, catalogar. Exatamente. A gente tem que ver se dentro daquilo que você está exercendo, se existe uma outra função dentro daquilo. Se há habitualidade, todos os dias eu faço, além da minha atividade, eu exerço outra atividade ligada a outra profissão. Perfeito. E aí, galera, tá conseguindo entender? Não é moleza, não. É bem complexo. Mas aí, assim, voltando para a diferenciação, é o seguinte... A pessoa que está acumulando função, quem é que está na situação de acúmulo de função? Ele foi contratado para ser o atendente e também está sendo caixa. Ele está atendendo e está sendo caixa. Existe aquela função de caixa dentro da empresa especificada, tem o caixa que vai atender o caixa lá da loja. E também tem a função de atendente. São funções distintas dentro da empresa, isso está bem dividido. Quando eu pego uma única pessoa e boto para fazer as 2 funções, existe dúvida de que ele está fazendo 2 funções, está acumulando? Não existe. Você olha para aquilo ali e você enxerga. Não, Sim. a empresa tem caixa e tem atendente e tem uma pessoa que está fazendo as 2 funções. Então, é evidente. Na questão do desvio de função, é um pouquinho diferente, porque assim, eu fui contratado para ser atendente. Só que num determinado momento, faltou o caixa, me botaram no caixa, eu sou o caixa agora e continuo recebendo como atendente. Entendeu? Faz sentido. Você mantém aquele funcionário na função anterior, lesando muitas vezes ele. Por quê? Porque presume-se que a função de caixa ganha um pouco mais. Tem casos em alguns estabelecimentos que eu conheço que ganha-se a mesma função. Não vai fazer diferença nenhuma para aquela pessoa. Mas, via de regra, é uma função diferenciada. Uhum. A pessoa era atendente e ganhava um pouco menos. Foi promovido a caixa, né? Sim. De fato foi, mas documentalmente e na Ainda tá questão lá. da remuneração ainda está lá atrás. Então, ela está desviada da função dela, não ganhando o que deveria ganhar. Perfeito. Porque Tá no o prejuízo. objetivo do desvio de função, o acúmulo, é a salarial. A pessoa está sendo lesada pecuniariamente. Tá fazendo várias funções e ganhando por uma só. Exatamente, porque é diferente, olha só, você coloca, eu fui contratada para trabalhar como caixa, né? E eu tô ganhando como caixa, e me botaram como supervisora, que é um salário inferior. Uhum. Só que eu ganho o salário de caixa. Eu vou pra justiça brigar que me desviaram de função se o meu salário é superior à atividade que eu exerço? Então a gente precisa analisar isso. Se você está sendo lesado, o objetivo é lesar o empregado. Muitas vezes acontece dentro da empresa. Contratei um funcionário, não tinha graduação. Era auxiliar administrativo. Sim. Aí depois ele virou TI, mas continua ganhando como auxiliar administrativo. Isso acontece muito. Acontece muito. Sim. Então tem que ver a atividade que ele está desenvolvendo e o salário. Se dentro da empresa... Às vezes antes da mudança, né? Na hora que contrata, já coloca num cargo genérico, mas a pessoa tem uma função específica. Se for contratar por aquela função, o salário, vamos botar assim, né? Nas normativas de sindicato e tal, deve ser muito maior, né? Eu acredito que muitas empresas não fazem essa especificação contratualmente, não especificam em contrato, olha, a sua função é essa dentro desse contrato aqui que você está firmando comigo, justamente para poder utilizar esse funcionário como bem entenda. Uhum. E isso gera um prejuízo depois, porque uma coisa é você pagar por uma coisa que você está preparado, que você se organizou. Outra é você receber um processo judicial, ser condenado a isso, vai vir com juros, correção monetária, isso traz um prejuízo muitas vezes muito maior para a empresa. Por quê? Porque aquele empregador ele achou que ia se dar bem.
Sim. Mas além dele não se dar bem... Para a empresa deu uma economia, mas ao mesmo tempo... momento. Naquele momento. Mas futuramente gera um prejuízo muito maior. Por quê? Porque além dele pagar aquele funcionário todos aqueles direitos com juros, correção monetária, ele vai gastar com um advogado. Muitas vezes ele vai gastar com custos processuais. Sim. Então, isso traz um dano maior. E a gente sempre... Assim, quando eu atendo uma empresa, quando eu vejo que uma empresa está querendo fazer, organizar a sua vida ali jurídica, né, assim dizendo, eu sempre falo para vamos fazer um diagnóstico da tua empresa? Vamos fazer, meio que uma simulação. Um redesenho, uma estruturação, exatamente, né? Porque eu encontro muitas empresas que estão fazendo errado e não é de má fé. É simplesmente porque não sabem. Por falta de orientação. Exatamente. Olha, eu já Às vezes viram numa empresa de algum amigo, né, do network ali, ou esse empreendedor já passou por um outro lugar que era assim, ele está replicando o modelo e replicando o erro. Ou ele foi funcionário e viveu isso. E aí ele exatamente está replicando o modelo. Eu recebo empresas, às vezes, que não teve cuidado de fazer um exame admissional. Já contratou um funcionário que estava cheio de problema de saúde e depois tem que entubar aquilo e levar aquele prejuízo para a vida. Porque o funcionário estava cheio de problema de saúde, às vezes ele alega lá que adquiriu aquele problema dentro da função e muitas vezes a justiça ela é para equilibrar, mas às vezes o equilíbrio tende mais a proteger o trabalhador. Né? Então, assim, é provável que isso tenha acontecido dentro da empresa? É provável. O trabalhador leva o direito e causa um prejuízo, porque muitas vezes aquele funcionário já veio com aquele problema. Ou seja, o empreendedor ele tende a falhar em vários aspectos. Não ter uma consultoria contábil no início já prejudica a fundação da empresa dele. Se liga, hein, galera? Definir atividade empresarial, se vai ser MEI, que vai pagar de imposto, a qualificação da empresa. Erra na hora de contratar porque não consegue definir os papéis de quem vai trabalhar dentro da empresa. Função de cada um, que tipo de contrato essa pessoa precisa ter de acordo com a função que ela vai exercer e salário bem definido, como vai pagar. Exatamente. Erra no conjunto de regras da empresa. A empresa tem que ter regra. Que hora entra, que hora sai, como é que se trabalha, quem presta serviço, presta esclarecimento a quem, não tem regra, né? As funções não são bem desenhadas e a gente vai vendo um acúmulo de problema, né? Exatamente. E quando começa a dar, vem um em cima do outro, né? Sim. Aí vem processo na justiça, prejuízo financeiro, ou seja, o que economizar? Eu imagino você, da advogada, quando deve chegar lá, fulano contratou, deve ter empresa que não é empresa, deve ser pessoa física. Sim. Só nem tirou CNPJ. Sim, acontece. Então, assim, um problema vai trazendo o outro, né? Com certeza. Acontece corriqueiramente. E tem gente até que acha que vai ser eximida a responsabilidade por não ter constituído uma empresa, por não ter um CNPJ. Eu peguei um caso faz um tempo já, uma pessoa que tinha essas food trucks, né, na rua, e aí tinha lá uns funcionários, ele recebeu uma intimação de uma reclamação trabalhista. Aqui, doutor, olha isso. Vai perder, né? Porque, poxa, eu nem tenho empresa. Você trabalha lá, você tem um negócio lá? Tenho. Tá lá todo dia e tal, tá. Ele trabalhou pra você, trabalhou, eu trabalhava todo dia, trabalhava. Lancheiro, tava lá na chapa. Tinha horário, tinha horário, tinha salário, tinha salário, era só ele que podia ir, Não, mas ele é meu sobrinho, ele não é meu funcionário, não. Ele é filho da minha irmã, eu vou ter que pagar pra ele, vai. É verdade. Vai ter que pagar pra ele, porque além da sua relação de parentesco, de você ser o tio dele, você também é o empregador dele. E a questão de você ter ou não um CNPJ não vai fazer a menor diferença. Na verdade, até é um prejuízo muito maior, porque quando existe um CNPJ e uma empresa não paga determinado valor, uma penhora recai, pelo menos num primeiro momento, sobre os bens daquela empresa. Mas quando você não tem um CNPJ, aquela penhora ou aquela dívida, ela vai direto no seu bolso, no seu CPF, na sua conta bancária. Não adianta esconder o dinheiro lá não adianta, porque o juiz vai mandar uma penhora lá e vai bloquear. Então, assim, não constituir uma empresa achando que vai se livrar de pagar tributos, taxas, não vai se dar bem, vai ser ruim, vai ser prejudicial e vai ser muito pior, porque vai pagar com juros, com correção, muitas vezes com multa, né? Muitas vezes vai pagar com multa. Porque os contratos, né? Eles giram em torno da boa-fé. O juiz vai analisar a boa-fé daquela pessoa. Não se constitui como empresa, mas pagou as verbas trabalhistas, pagava salário, não assinou a carteira, mas pagava tudo que devia ao trabalhador. Hoje em dia, as empresas estão tentando se esconder, fechando o CNPJ, abrindo o CNPJ, fechando o CNPJ, que é outro erro absurdo. Por quê? Como assim?
Encerra a atividade? Tipo, bater um teto ali de tributo, aí abre uma nova? Na verdade, a empresa enche de credores, fica com muita dívida, não consegue saldar a dívida, e ela fecha o CNPJ. Ela vai lá e dá baixa no CNPJ e abre um novo CNPJ. Ah, entendi. Mas o que acontece em regra? Reabre um novo CNPJ com a mesma atividade empresarial, com o mesmo nome de sócio, o mesmo endereço. A Justiça do Trabalho entende-se como continuidade da relação de trabalho. Perfeito. Porque tá querendo burlar os devedores. Fica evidente, né? Eu tenho uma ação contra uma casa de ração. Os funcionários, nenhum tem carteira assinada. E é um trabalho análogo a escravo. Porque trabalha mais do que 8 horas diárias, não paga hora extra, não paga adicional noturno, não assina a carteira. Quando os empregados entram com a ação judicial, eles informam que não existe mais aquele CNPJ. Eles informam outro. Mas é a mesma atividade, mesmo endereço, mesmo tudo. Mesmo tudo. Não conseguem fugir da condenação. Então é preciso levar isso em consideração. Se você acha que é esperto, vai ter sua empresa, eu vou crescer, vou contratar funcionário, não vou assinar carteira, vou pegar empréstimo no banco, eu não vou pagar, e depois eu abro um novo CNPJ. Não acho que você está lucrando. Você não está lucrando. Galera, é isso aí, ó. Os intras chegaram nas empresas, percebeu que tem essa cultura, já senta, faz uma reunião, ó, isso não é bom, isso não é legal, vou chamar a doutora Daniele, a doutora Roberta aqui, vamos lá no Jaé. Porque entende-se como uma continuidade da empresa, entendeu? Continuidade, não entende-se que a empresa cessou e abriu um novo CNPJ. Um ponto importante para a gente falar de parente é o que acontece muito dentro das empresas. Empresa familiar? Empresa familiar. Os chamados... Ai, gente, chamados empresa familiar? Pra gente entrar no assédio. A gente vai entrar logo, né? Sim. Vamos entrar no assédio, que é o último. Então, acho que a gente já pode entrar, né? Pode. Que acontece muito geralmente em empresas familiares, assim. Era só isso que você ia falar? Eu ia entrar... Pra mim tinha um outro nome. Tipo, eu ia puxar um gancho. Quando você palavra era assédio? Quando você falou de empresa familiar, eu ia puxar um gancho. Como é que a gente faz agora, Thiago? Pode seguir? Pode seguir? Então vamos lá. Vamos entrar num assunto que mas aí ela tava falando. Quando você fala de empresa familiar... Calma aí, dá uma pausa e você vai. Quando você fala de empresa familiar, né? Aquela empresa que inicia com os parentes, com a mãe, que bota o filho e depois chama o sobrinho, o assédio. A gente tem que ficar muito atento, é outro tópico importante no direito do trabalho. Relações, né, doutora Roberta? Sim. Fazer uma separação desse vínculo familiar, propriamente dito, com a relação de trabalho que você tem, porque se mistura as coisas, você pode sofrer, sua empresa pode sofrer várias situações, como um processo por assédio, muitas vezes, por quê? Porque a pessoa cometeu determinada conduta no local de trabalho, no momento do trabalho, em função do trabalho, mas se utilizando do parentesco que tinha com aquela pessoa, que tem com aquela pessoa. Meu sobrinho, eu falo assim mesmo. Só que é aquele sobrinho que está contratado, que está prestando aquele serviço ali naquele momento, ele não está ali como seu sobrinho. Porque se ele cometeu alguma falta, você pode penalizar ele, você pode dar uma justa causa, enfim. Então você tem que conseguir separar, você precisa separar essas relações, porque senão você sofre um prejuízo. Assim, é muito difícil. A gente vê muitos casos assim, né, de empresas familiares, são gigantes, se tornaram multinacionais e tal, mas ter uma cultura empresarial e saber dividir isso deve ser muito difícil. E é importante, Arley, destacar 2 pontos. Para se ter o assédio moral, é preciso subordinação e estar no âmbito de trabalho. Não adianta a pessoa estar no bar, aconteceu uma situação no bar, acabou o expediente, a gente foi para um bar para comer e beber alguma coisa. E lá eu fui ofendida a minha integridade moral pelo meu amigo de trabalho. Primeiro, a hierarquia. É da porta para dentro da empresa, né? Isso aí, tem que ser dentro do ambiente de trabalho e por alguém superior a você. Do mesmo nível hierárquico, não há assédio. Eu já tive uma situação que, assim, não foi exatamente dentro do ambiente de trabalho, foi sentenciado como assédio, sim. Assim, quando a gente fala de assédio, a gente tem que ter um cuidado pelo seguinte, a doutrina hoje, até a jurisprudência separa assédio, tem o tipo de assédio moral, tem o tipo de assédio sexual e tem lá o tipo de assédio virtual. Recentemente até fui feliz numa ação por uma situação que aconteceu, acho que até já mencionei isso aqui hoje,
em grupos de WhatsApp. Quando a gente fala de assédio moral, a gente tem que entender que existe um assédio ativo, que é aquele patrão que grita, que xinga, que ofende, que chama o cara de burro, ignorante, às vezes usa palavras grosseiras, agressivas, diminui aquele funcionário, envergonha ele, causa vexame para ele em diversas situações. Existe a situação de subordinação, via de regra sim, tá? E quando a gente vai para a vertente do assédio passivo, às vezes o empregador ele tá de saco cheio daquele funcionário, mas ele não quer mandar ele embora. Então o que ele fica fazendo? Infernizando a vida. Gente, acontece e é muito comum. O cara perseguição, né? Sim, eu tive um caso de uma pessoa que ela era chefe de um CTI de um grande hospital. E aí mudou a gestão lá e tal. A pessoa que entrou não suportava ela, não gostava dela. Eu acho que era recíproco, ela também não gostava da gestora dela. E aí a mulher tirou ela da chefia do CTI. Ela era chefe do CTI de um grande hospital. Ela dava aula para os acadêmicos, ela ensinava, ela cuidava do CTI todo. Tirou ela e botou ela entregando material no almoxerifado. Isso é assédio. Esvaziou o cargo dela, esvaziou a função dela, tipo, reduziu ela de um cargo de chefia. Ela continuou recebendo o mesmo salário? Continuou, até porque é irredutível, não pode reduzir. Só que trouxe isso um abalo pra ela tão grande que ela não queria mais ficar naquele ambiente. Imagina, você é chefe de todo mundo, você manda, você lidera a equipe, você é a pessoa que tá ali, profissionalmente organiza, tá ali, seu setor é elogiado, não sei o que e tal. E de repente você tá trabalhando no almoxerifado. Tipo, esvaziou a tua função, você não vai fazer mais nada. Eu não vou te mandar embora não, você vai continuar aqui, mas você vai receber esse tratamento. Ou seja, criando um ambiente para que ela possa até desistir e querer ir embora. Esse é o objetivo, esse é o a objetivo. rescisão indireta, Exatamente. Te rechaça ao nível, sabe? Te leva assim ao lixo do lixo, faz com que aquela atividade seja degradante para você, que você não tem outra alternativa senão pedir demissão. Você não aguenta mais. A empresa não está preocupada com a sua segurança psicológica. Compreende? É um artifício que... E olha, quando a gente fala de direito do trabalho, a gente tem que levantar essa vertente, por quê? Porque quando você contrata uma pessoa para ser teu funcionário, você é responsável por ela. Você é responsável pela saúde dela, pela saúde física, pela saúde psicológica. Tanto é que quando acontece dela ter algum problema de saúde em função da atividade dela, você tem que indenizar ela. Se você não tiver lá na sua empresa, se você não tiver cuidado com as regras de segurança, com equipamentos, os equipamentos de segurança, enfim, você vai acabar tendo que indenizar. Então, assim, gera o dano, vai ter que indenizar e é um prejuízo para quem é o empregador, para a empresa. É uma coisa ruim. Aí, vamos sair dessa vertente do assédio moral, porque eu acho que ficou claro, a gente viu que pode ser feito de uma forma ativa. Tem alguma contribuição, doutor Roberto, falando do assédio? Mas alguma coisa na prática que os nossos alunos podem, assim, o intra, quando chegar lá, se ele observar que está acontecendo, isso é um sinal de assédio. A questão do assédio é difícil provar. É muito difícil provar. O que a doutora Daniele trouxe é fácil, porque diminuiu a função. Ela está exercendo outra atividade. Agora, geralmente, não é assim que acontece. É ofensa, você faz tudo errado. Você não se compromete com o serviço. Você não cumpre horário. Você não faz nada direito. Ele diminui tanto a pessoa e a empresa não vai criar provas contra ela, pegar imagens de câmera interna, do sistema interno. Não vai fazer isso. Sabe uma coisa legal, doutor Roberto, que as pessoas me perguntam frequentemente se pode filmar ou se pode gravar e se vale como prova. É frequente as pessoas falarem isso, porque muitas vezes, quando chega um problema desse no escritório, eu falo, olha, tá caracterizado, existe, mas a questão da prova é uma dificuldade. Sim. A gente realmente tem um problema de... Porque geralmente quem tá trabalhando lá naquela empresa não vai querer testemunhar contra a empresa que o remunera, que tá trabalhando. Lógico. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam assim, mas se eu gravar vale como prova? Eu só vale. Só vale. Por quê? Porque você está gravando a sua conversa com uma de uma outra pessoa para usar dentro de um processo para se defender, para se proteger de uma situação. Então, recomendo que faça. Via de regra, é uma vertente até do assédio sexual. Por quê? O assédio moral, ele é fácil de acontecer na frente de outras pessoas. Sim. O assédio moral, seja passivo ou ativo, ele vai acontecer na presença de outras pessoas, mas o sexual é mais difícil. Via de regra, a conduta da pessoa que assedia vai esperar um local mais reservado, vai esperar um local que aquela pessoa esteja sozinha, um lugar mais ermo.
Pra quê? Pra se aproveitar daquela situação e fazer a situação de assédio. Mais em particular, né? Mais em particular. E como é que você prova isso? Porque é você e aquela pessoa. A não ser se for uma mensagem pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Então, né? foi aonde eu falei que já consegui caracterizar situações de assédio, mesmo a pessoa não estando dentro do ambiente de trabalho, porque era um chefe que importunava a funcionária e, como existe uma hierarquia, ela tinha medo daquela situação. Poxa, se eu repelir, ele me manda embora, eu preciso do emprego. Bom, gente, sinceramente, hoje, com a minha idade, com a experiência, eu preferia nem estar num local de trabalho desse. Faz sentido. Mas, às vezes, isso acontece com jovens que estão pouco preparadas para o mercado de trabalho. Eu já tive casos de chegar clientes no meu escritório em situações de assédio, da pessoa chorar, ficar aos prantos e não conseguir nem falar. Teve um caso de uma audiência que Mas a menina... sempre de alguém que está na hierarquia do superior para o inferior ou da mesma linha Sempre, também acontece? Não, tem que ser superior. Tem que ser superior. Sim, porque se a pessoa te assedia e ela faz parte da mesma cadeira hierárquica, vai ser outro artigo do Código Penal que ela vai responder. Okay. Ela não vai ser impune. Te assediou. De colaborador para colaborador. Exatamente. Vai continuar sendo um assediador. Tá. Agora, quando a doutora Roberta fala isso, a gente também tem que prestar atenção no caso concreto, voltando no caso concreto, é o seguinte, porque se você tem um patrão, um gestor, um empregador, que está observando uma situação dessa, que está se repetindo, que está corriqueira já, e não toma nenhuma atitude, ele também pode estar contribuindo para isso e responder. Okay. Então, como é que é o termo que você usou no último podcast? Solidário? Responde quando você processa o fornecedor e o distribuidor também faz parte do processo? Uma responsabilidade solidária? Não, nem iria para essa vertente. Não é solidário. Não. Tá. Não iria para essa vertente, não, mas assim, de ter uma responsabilidade sim e de poder ser penalizado. Por quê? Porque é a sua empresa, são as suas regras, a conduta dos funcionários tem que seguir um perfil pelo menos moral, sim, né? Perfeito. Tem que existir ali uma moralidade ética dentro daquele ambiente de trabalho. Então eu observo se eu estou acontecendo e não faço nada. Tá errado? Tem que ter uma medida contra isso. E quando eu falo de assédio sexual, porque as pessoas às vezes confundem muito as nomenclaturas, as situações e tal. Eu tive um caso de uma menina que foi no meu escritório e ela falou assim, doutora Daniele, o meu patrão chegou pra mim, falou que eu era muito bonita, que eu era muito agradável, inteligente, me fez vários elogios e me chamou pra jantar com ele. E aí eu perguntei pra ela assim, você se sentiu ofendida? Aí ela falou, não me senti ofendida. Aí ela falou assim, eu falei assim, tá, mas por que você tá buscando orientação jurídica? Porque eu não quis e disse que não. Aí eu, beleza. Ele insistiu, ele fez isso novamente, aconteceu novamente, ela não. Aí ela falou assim, eu falei, mas o que você quer saber? Eu quero saber se tem assédio. Se o fato dele ter, eu falei assim, olha... Sim. Para ter caracterização de uma situação de assédio, você tem que se sentir ofendida. É o primeiro ponto. Não é porque é o seu chefe, porque ele foi deselegante, ele foi coisa. Você sofreu alguma retaliação por ter dito não? Você sofreu alguma coisa com isso? Não, eu não sofri nada. Pelo contrário, ele me trata muito bem, é muito gentil, é muito agradável. Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que o simples fato de alguém ter elogiado, já aconteceu situações de nem chegar tanto. Meu chefe sempre fala que eu sou muito bonita. Então, olha só, se te incomoda, tá? Você chega pro seu chefe e fala assim, poxa, não fala assim comigo, não é do meu agrado. Okay. Só que o que acontece? As pessoas vão pro mercado de trabalho e ninguém ensina isso. Assédio não acontece só com mulher. Sim. Acontece com homens também. E eu sempre deixo isso muito claro, ainda mesmo hoje, assim, as relações afetivas, né, estão se diversificando numa amplitude que as meninas namoram meninas, rapazes namoram rapazes, enfim, é uma mistura maluca aí, às vezes tem 3 numa relação, enfim. E acontece de mulher para homem, de homem para mulher. Mas espera aí, uma mulher seja um homem, isso é possível? Sim. É possível, eu já defendi situações assim, já tive casos assim, e acontece, e de homem para homem também acontece? Acontece. E às vezes é um menino que entrou numa empresa e o garoto não sabe nem como se defender naquela situação. Ele se sentiu assediado, ele se sentiu, atingido e tal. Muitas vezes ele ficou naquela situação constrangedora, não fez nada e não sabe o que fazer mesmo.
Então, assim, gente, tem que pautar sempre, é um tema importante para debater dentro das empresas, conduta, comportamento, forma de lidar, não só entre si, como com o cliente também, porque você pode estar sofrendo ações de todos os lados. Então, tem que ter uma observância muito forte nisso. E outra coisa, às vezes, gente, eu sempre falo isso e é até risível, porque eu lembro que quando eu era menina, eu falei isso nas aulas dos alunos que me assistiram e vão lembrar. Eu era menina e tal. Olha qual polo? Cascadura e Alcântara. Eu era menina, eu tava lá no ensino fundamental ainda, e aí tinha um menino que chegava na sala de aula todos os dias, o garoto chegava, olhava pra minha cara e falava, e aí, beiçuda? Gente, isso aconteceu muito tempo. E, a princípio, não me incomodava. De verdade, eu achava que aquele garoto era um ninguém, enfim, ignorava ele total. Só que o menino fez isso com uma recorrência. Ele fez isso um mês, ele fez 2. No final de um semestre ou um bimestre, sei lá, todo mundo me chamava de beiçuda, ninguém mais sabia meu nome. Pegou. Começou a me incomodar. Começou. Num determinado momento, como já havia começado, eu saí da primeira fileira e fui pra última. Achando assim, ele não vai me ver, não vai falar nada, ninguém mais vai me chamar de beiçuda. Mas não adiantou. Eu fui pra última fileira e ele me viu lá atrás e gritou, e aí, beiçuda? Aconteceu assim. E todo mundo falando e rindo, não sei o quê. Por que eu tô dando esse exemplo? Por que eu tô trazendo isso aqui hoje? Não é só pra falar do bullying que eu sofri e não era bullying ainda. É pra mostrar que às vezes começa com uma brincadeira. Às vezes o assédio começa de uma forma assim, a pessoa pega uma característica, às vezes nem uma característica ruim, às vezes peituda, a mulher tem um seio bonito e tal, e aquilo vai recorrendo ao ponto que chega dela começar a se incomodar. O assédio começa em uma brincadeira e se transforma de uma forma que a pessoa já não aguenta mais, ela já não suporta mais ficar naquele ambiente. Resultado, comigo, eu pedi minha mãe pra me tirar da escola. Eu falei, mãe, eu não aguento mais estudar lá, todo mundo me chama de beiçuda. Daí minha mãe me convence, não, sua boca é linda, não sei o quê, mas eles me chamam de beiçuda, eu não gosto e tal. Enfim, começou com uma brincadeira e acontece no ambiente de trabalho e as empresas têm que tomar muito cuidado com isso. Pois é, cara, essa questão do assédio é complexo, né? A gente tem que entender... Porque muita gente acha que comete, às vezes, até sem saber, né? Sim. Tem que ver o consentimento da pessoa. Às vezes, Arley, pode ser uma simples mão no ombro. A pessoa faz aquilo reiteradamente, todo dia, vai deixando outra pessoa constrangida, a pessoa não tá à vontade com aquela situação. Então, assim, é preciso tomar cuidado com essas relações. Gente, o patrão tem que tocar em funcionário. Verdade. Entendeu? Viu, galera? Pessoal, vão ficar ligados, meninos e meninas, empreendedores. O assédio virtual, ele é bem mais fácil de ser provado, né? A dificuldade do assédio é provar. Mas o assédio virtual, ele é fácil de provar porque ele acontece nos meios virtuais. Numa conversa de WhatsApp, uma publicação numa página. Rede social. E como eu falei, começa muitas vezes numa brincadeira e a princípio pode até não incomodar aquela pessoa, mas provavelmente pode chegar num nível de realmente, da pessoa estar se sentindo muito constrangida e isso gerar um dano para a empresa. Então, é super importante fazer essa análise, né? E gente, eu retomo dizendo assim, para quem vai ser empreendedor, para quem vai entrar numa empresa, para quem vai ajudar outras empresas que já estão no mercado, é muito importante fazer uma análise do que é um negócio, para que ele serve, qual é o objetivo do negócio, para onde você está, onde você quer ir com o teu negócio, quem são as pessoas que vão prestar o serviço na sua empresa, qual vai ser a cultura da tua empresa, como é que você vai levar esse negócio, como é que você vai administrar essas pessoas dentro da sua empresa, criar regras. Por quê? Porque o ser humano é complexo, porque às vezes o que não incomoda um vai causar dano, vai causar sofrimento para outro. Então é importante ter as regras dentro da empresa estabelecida, porque amanhã a pessoa não vai poder dizer assim, mas eu não fui avisada, eu não sabia que isso não podia. Sim. Então é o que mais acontece, né? É o que mais acontece. O problema é que muitas vezes a empresa, como ela tem a obrigação ela tem uma obrigação de proteger esse funcionário, de proteger esse
empregado, ela vai ser penalizada pelo fato dela não ter tomado precauções, pelo fato dela não ter conduzido a empresa dela pautada muitas vezes num condão de ética, de moralidade, entendeu? Eu costumo dizer que se a gente olhar só um pouquinho pro serviço público e olhar lá aqueles princípios, tentar botar só um pouquinho dentro da empresa, já vai dar muito certo. Por quê? Porque você vai respeitar o outro, porque a tua empresa ela vai ter ética, ela vai ter moralidade, ela vai ter regras ali, diretrizes, para as pessoas saberem o norte, o caminho que elas têm que tomar. E não tem coisa melhor do que você trabalhar num ambiente bom. Poxa, falou tudo. Isso é muito bom. É a frase que eu carrego pra vida. Se você trabalha com uma coisa que ama, você não vai ter que trabalhar um dia sequer da sua vida. Então o empreendedor, além de não só ter a regra, né? Falar assim, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode, mas tentar criar um ambiente confortável. Sim. Porque um ambiente confortável você não vai ter problema. Exatamente. Você não vai ter problema. Né? Tem que se preocupar. Mesmo ele sendo start ou intra, ele tem que se preocupar. Sim, com o ambiente. Né? Seja um funcionário, seja um prestador de serviço. Ele tem, porque, por mais que seja um prestador de serviço, ele tá levando o nome da tua empresa. Claro, ele tá envolvido, ele é agregado ali dentro daquele conjunto, né? Não esquecer de todo mundo contribui. Não esquecer de contratar um bom contador. Eu costumo dizer que advogado, contador e médico, a gente sempre tem que ter um amigo na família. Sempre tem que ter, né? Pra você buscar na hora do desespero. E não é gasto, é investimento. Senão você vai fazer burrada na sua empresa e na parte mais importante, que é nas finanças. E pode custar muito caro, né? Às vezes pode custar... Pode não ter remédio, né? Exatamente, pode custar a própria empresa. Verdade. Então... A gente fechou nosso podcast por aqui. Que maravilha. Vamos fechar aqui hoje. Alô, galera, sei que você deve ter gostado muito, conteúdo denso, né? Mas é uma linguagem super bacana, Daniela super comunicativa, a Roberta também, trazendo altas experiências e conteúdo, informação para que você possa aplicar no seu dia a dia e na tua jornada. Fica com a gente, escreve aqui abaixo desse vídeo todos os comentários que você puder, pode elogiar, pode fazer crítica, coloca aqui as suas dúvidas, sugestões. Com certeza a gente está aqui para te acompanhar, tá bom? Forte abraço, até o próximo Já É Cast. Moleque! Valeu!